Com o episódio de George Floyd, muitas empresas ali colocando solidariedade à pauta antirracista, elas foram cobradas, de fato, essa solidariedade na prática. E aí, quando muitas delas se viram como empresas que não investiam na pauta antirracista tanto quanto investiam em outras temáticas, isso começou a tomar mais intencionalidade. O Selo Sem Igualdade Racial tem sido um mecanismo fundamental na jornada de muitas empresas, né? Porque muitas delas se diziam, né, ou pelo menos queriam ter ações antirracistas, só que esse antirracismo ficava muito num imaginário, num ideário, né? Então, eu quero ser antirracista, então o que eu faço? Eu coloco um quadradinho preto, eu contrato uma pessoa negra, então ficava muito uma gama ali de ideias sem necessariamente uma série de ações que seriam possíveis e necessárias de serem implementadas. Então o selo, ele basicamente nasce da necessidade de propor uma jornada antirracista para as empresas. É algo a ser desenvolvido a longo prazo. Então, a primeira etapa é a etapa de compromisso. A empresa, ao aderir a ações com o IDBR, ela ganha o reconhecimento de que ela está se comprometendo em desenvolver ações antirracistas ao longo do seu primeiro ano. Do primeiro para o segundo ano, ela passaria para a etapa de engajamento. À medida que essas ações que ela desenvolveu vão ganhar mais robustez, ela faz uma avaliação e se ela tiver como comprovar algumas ações, ela passa para o nível de engajamento. Se ela, além de comprovar essas ações e refinando essas práticas e atingir algumas metas, no terceiro ano ela passa para a etapa de influência. Com o episódio de George Floyd, muitas empresas ali colocando solidariedade à pauta antirracista, elas foram cobradas, de fato, essa solidariedade na prática. E aí, quando muitas delas se viram como empresas que não investiam na pauta antirracista tanto quanto investiam em outras temáticas, isso começou a tomar mais intencionalidade. Isso para a gente foi fundamental perceber o quanto as empresas agora precisavam de apoio na estruturação de ações afirmativas. Bem, a gente teve o episódio do João Alberto, né? Eu acho que isso mexeu especialmente com varejistas, quando eu digo para você que a gente não só aumentou no número de funcionários, obviamente a gente também aumentou no número de empresas atendidas. Hoje são quase 40 empresas que têm o selo Sim à Igualdade Racial, e mais de 30% delas são varejistas. São grandes anunciantes, são empresas que têm muito contato com o público de maneira geral, são onde os casos de racismo acabam sendo mais evidentes, apesar deles serem estruturais e acontecerem o tempo todo, que a sociedade, de maneira geral, tem todo o direito de cancelar uma empresa, de deixar de comprar por uma determinada atitude que se tornou mais evidente, ali mais midiática. Então, tem atores de pressão. Eu respondo por uma instituição que ela tem como propósito educar, criar ações afirmativas e justamente propor a essas empresas, mesmo canceladas, que elas façam alguma coisa propositiva. Essa disparidade, esse gênero em descompasso, ele não nasce hoje. Ele vem de muito tempo. Então, quando você pensa, né, que 7 a cada 10 pessoas negras estão ainda no registro das pessoas mais pobres. 8 a cada 10 empregadas domésticas são autodeclaradas pretas ou pardas, né? Então, se você tem pessoas que trabalham enquanto empregadas domésticas e ganham um salário muito baixo, significa que essas mulheres, elas estão ainda sendo arcabouço na casa daquelas que estão saindo para trabalhar ou tendo até seus empreendimentos, né? Em geral, são mulheres brancas. Precisamos fazer a sociedade vestir a camisa da pauta antirracista. E aí, eu peguei como exemplo, na época, a campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, da Hering, né? O primeiro passo foi até chegar para a Hering e falar um pouco sobre o conceito de raça, que não éramos todos iguais, que se somos todos iguais como espécie, e ok, que lindo, somos desiguais em termos raciais, né? E raça a gente entende como a cor da pele, o quanto a cor da pele e traços físicos influenciam na tua experiência social. O fato, uma pessoa branca vestindo a camisa não é igual a uma pessoa negra, porque são experiências sociais diferentes. O sentimento de muitas pessoas negras que vestem essa camisa como de acolhimento. Já pessoas brancas, eu sinto muito uma questão de conscientização.
acho que o pitch perfeito, ele precisa ter métricas e propósito, né? Então, eu acho que quando a gente foi falar sobre, basicamente, a campanha da Hering, a gente levou o nosso grande propósito, que era fazer a sociedade mais do que dizer não ao racismo, que não significa nada, era dizer sim à igualdade racial, e explicar que a população negra no Brasil, somada à indígena, são mais de 120 milhões de pessoas, que essa é uma população muito representativa e que precisava receber como mensagem um posicionamento importante da empresa no que diz respeito à luta pela igualdade racial. Quando a gente conciliou, no nosso caso, o nosso propósito com as métricas, né, do que representa a população negra e indígena, da importância dessa pauta, da abrangência dela e da aderência dela entre as pessoas que a gente já vinha conquistando, né, antes mesmo da própria parceria, isso deu match, né? E eu, quando eu vou avaliar pitchings de outros empreendedores, quando eu estou trocando com outros empreendedores, eu falo muito sobre propósito, objetivo maior e as métricas ali justamente dando base e arcabouço para esse objetivo maior ou para esse propósito. Eu acredito muito que cada vez mais investimentos que tenham de fato um propósito por trás ganhem mais adesão. Cada vez que eu vou falar com algum assessor de investimentos, eu pergunto: já tem um fundo aí que que invista em pessoas negras? Né? Eu fico cobrando isso, porque já começou o fundo que investe em mulheres. Tem fundos que têm uma pegada mais socioambiental, né? O fundo ESG. Então a gente tem que exigir que tenham fundos de empresas que investam em pessoas negras. A Nasdaq, por exemplo, divulgou uma plataforma chamada Open Invest, que é uma plataforma que fala sobre como você pode calibrar os seus investimentos a partir de determinadas variáveis que são importantes para você como investidor. Então, ele vai direcionar para você onde você pode investir a partir de determinadas variáveis. E tem lá justamente uma variável que é Racial Justice, né? Justiça racial. Então, você pode já investir em empresas que estejam mais conectadas com a pauta da justiça racial. E eu acredito que esse é um segmento que vai crescer muito. Um hobby pode ser viajar, mas também pode ser correr. Eu gosto muito de nadar, eu gosto muito de dormir mesmo. Acho que é uma pauta importante, porque eu acabo dormindo pouco, né? Com uma filha de 3 anos. Hambúrguer. Sou muito fã. Sexta-feira tem que ter. É um vinhozinho, né? No final, um Carmené, um Malbec. Enfim, eu gosto de um vinhozinho no final da tarde. Especialmente na sexta-feira, né? Acho que cai bem. Mas assim, também sou muito do suco no dia a dia, assim. Na verdade, eu sou bem careta. O local da Luana tem sido em casa, né? Mas assim, meu local real, oficial é o avião, porque eu adoro viajar. Então eu acho que, enfim, eu sou a pessoa que curte tanto o processo em si, desde fazer a mala, a tipo, cara, programar as coisas, a de fato estar nos lugares. Então, assim, eu sou uma pessoa muito da praia, gosto muito de praia, de piscina, eu adoro nadar. Sim, igualdade racial, raça e mercado de trabalho, Luana Genot, mas enfim, indicaria leituras da Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro, Caí Guajajara, enfim, tem tantas autoras e autores incríveis, Daniel Munduruku, Kabengele Munanga, assim, tô aqui com o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu adorei Orange is the New Black. Vou sugerir também Casa de Vó, da Uolo. Acho que é isso.